Amigas e amigos do nosso Direção Concursos, professor Alexandre Salim aqui, e a pergunta de hoje é: qual é o critério definidor da competência territorial? Qual é o critério definidor da competência em razão do lugar? Pense comigo. Um funcionário público corrupto solicita propina. E esta solicitação da vantagem indevida ocorre na comarca A. Mas ele vem a receber a propina efetivamente na comarca B. Qual é o juiz competente? O juiz competente para processar e julgar é o juiz da comarca A ou é o juiz da comarca B? Vamos à nossa dica de hoje dentro do processo penal. Nós temos que começar lembrando que o processo penal brasileiro estabelece 3 espécies de competência. A competência em razão do lugar, a competência em razão da matéria e a competência em razão da pessoa. A competência em razão do lugar é a competência territorial, será o foco da nossa dica de hoje. Eu já volto a ela. A competência em razão da matéria é a competência em razão da natureza da infração. Então aqui na competência em razão da matéria, a gente vê se vai para o júri, se vai para a justiça eleitoral, se vai para a justiça militar, se vai para um juiz federal. É tudo aqui na competência em razão da matéria. E a competência em razão da pessoa é o foro privilegiado, é o foro especial por prerrogativa de função. Muita atenção agora, em razão do lugar, em razão da matéria e em razão da pessoa. Em razão do lugar é uma competência relativa. Se ela for descumprida, gera no máximo nulidade relativa. Agora, em razão da matéria e em razão da pessoa, são competências absolutas. Se forem descumpridas, geram nulidade absoluta. Ok? Bom, vamos ao foco da nossa dica de hoje. Diz respeito à competência em razão do lugar, a competência territorial. E eu peço que você abra o seu CPP, o seu Código de Processo Penal, no artigo 70 caput. O artigo 70 caput do CPP diz que, para estabelecer uma competência em razão do lugar, uma competência territorial, o que interessa é o lugar da consumação. Você está vendo? O nosso Código de Processo Penal estabelece o lugar da consumação do crime como o definidor, aquilo que estabelece uma competência territorial, uma competência em razão do lugar. Portanto, o que interessa é onde o crime se consumou. E aqui nós temos que abrir um outro parêntese, porque quanto ao resultado, o chamado resultado naturalístico do crime, nós temos uma classificação em que preponderam, de um lado, os crimes materiais e de outro, os crimes formais. Existem ainda os crimes de mera conduta, mas vamos ficar nesses dois primeiros. Os crimes materiais são aqueles crimes em que o tipo penal prevê conduta e resultado naturalístico, só que o resultado é necessário para a consumação. Então vamos lá, crimes materiais. Conduta e resultado necessário para a consumação. O homicídio é material, a lesão corporal é material, o furto, o roubo, o estupro são todos crimes materiais. Crimes de conduta e resultado em que o resultado é necessário para a consumação. Do outro lado, eu tenho crimes formais. Nos crimes formais, o tipo penal, o crime, também estabelece conduta e resultado, só que agora o resultado não é necessário para a consumação. Se você ler a súmula 9696 do STJ, você verá que para a consumação do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, não há necessidade da obtenção da vantagem indevida. Não há necessidade da produção do resultado naturalístico, ele não é necessário para a consumação. Por quê? Porque o crime é formal. Então veja, enquanto o crime material se consuma com o resultado, o crime formal se consuma com a mera atividade, com a ação ou com a omissão. Voltando à pergunta que eu fiz no início da nossa dica de hoje. Eu te falei em um crime de corrupção passiva.
Se você observar o artigo 317 do Código Penal, traz a corrupção passiva, crime próprio, crime de funcionário público. Os verbos nucleares são solicitar, receber e aceitar. Propina, vantagem indevida. Bom, vamos ficar com solicitar, que foi o meu exemplo. Um funcionário público corrupto solicitou a propina em um local, comarca A, e recebeu a propina em outro local, comarca B. Qual dos juízes é competente? Bom, a corrupção passiva no verbo solicitar é um crime formal. Já respondi. Se o crime é formal, ele se consuma independentemente da produção do resultado. Então, no meu exemplo, ele pediu a propina na comarca A e recebeu na comarca B, o recebimento é mero exaurimento do crime. O recebimento, pessoal, só servirá, no meu exemplo, para uma coisa: para aumentar a pena. O recebimento, que é exaurimento, vai exasperar a chamada pena base. Quando o juiz, na primeira fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade, ele enfrenta as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. As 8 vetoriais, as 8 circunstâncias judiciais do 59. Então é só para isso que serve o exaurimento, o resultado nos crimes formais, porque eles se consumam com a conduta, com a atividade. Então, no meu exemplo, em que ele pediu a propina na comarca A e recebeu na comarca B, é competente para processar e julgar o juiz da comarca A. Tem atribuição para investigar o delegado da comarca A. Tem atribuição para denunciar, para oferecer a denúncia o promotor da comarca A, onde aconteceu a conduta, tá? Agora cuidado, porque se o crime fosse material, nós estabeleceríamos como o juiz competente o da comarca B, o juiz do resultado. Por exemplo, vamos imaginar um crime de furto ou um crime de roubo. Quando se consumam o furto e o roubo? Existem até teorias que tratam sobre isso. E para os nossos tribunais superiores, prevalece uma teoria que se chama amócio, se escreve amotio ou apreensio. O que interessa aqui? Interessa é a inversão da posse. No local da inversão da posse, no local onde a posse do bem, ela sai da posse da vítima e ingressa para a posse do agente. É claro que se é roubo mediante violência ou grave ameaça à pessoa, está inclusive na súmula do STJ 582. Bom, eu preciso então saber onde é o local da inversão da posse. Ali nós teremos juiz competente. Professor, e no homicídio? Cuidado com a particularidade do homicídio. Por quê? Pode acontecer de os tiros serem dados na comarca A e a morte ocorrer na comarca B. Eu te digo isso como promotor do júri, que eu sou promotor criminal hoje com atuação em vara de júri. É muito comum em cidades pequenininhas, cidades que não estão tão aparelhadas no que se refere à questão hospitalar, à questão médica. Vamos imaginar que é uma discussão, uma briga num bar, o A puxa a arma e dispara contra o B. O B está muito ferido entre a vida e a morte. O que faz a prefeitura? Coloca na ambulância e toca a ambulância para uma cidade grande do lado, ou para a capital do estado, que é onde a vítima vai ficar ali algumas horas, alguns dias e vai morrer. Então os tiros na comarca A, o resultado na comarca B. Se nós aplicarmos, neste caso, o artigo 70 caput do CPP, não haveria nenhuma dúvida, comarca B, comarca do resultado, da morte. Neste caso excepcional, no entanto, o STJ vem autorizando que se trabalhe com o local dos tiros, o local da atividade, o local da produção dos atos executórios. Porque, excepcionalmente, neste caso, a perícia vai trabalhar na comarca A. As testemunhas que serão ouvidas são as da comarca A. E a ordem foi quebrada na comarca A, então o júri tem que ser da comarca A e não na capital do estado. Você me entende? Vamos recapitular então. Regra geral, o que interessa é o local da consumação do crime.
Onde o crime se consuma? Depende. Se o crime é formal, ele se consuma no local da atividade, da conduta, da ação ou da omissão. Agora, se o crime é material, ele se consuma no local da produção do resultado. O homicídio é material. Só que no homicídio, quando há o homicídio plurilocal, conduta em um local, resultado em outro local, conduta em uma comarca, resultado em outra comarca, a jurisprudência do STJ vem admitindo, por exceção, que nós fixemos a competência no local da atividade. É uma exceção. Outra exceção, e com ela eu encerro, está no artigo 63 da 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal. Se você olhar, o 63 da 9.099, a Lei do GECRIM, vai estabelecer a competência territorial a partir do local da atividade, do local da ação ou omissão, e não o local do resultado. Então, há uma regra, e dentro da regra, várias exceções. Para fixar uma competência em razão do local, a regra é local da consumação. Artigo 70 caput do CPP. Então, se o crime é material, o local da produção do resultado. Se o crime é formal, a consumação é o local da atividade. No homicídio, exceção, porque o homicídio é material, mas a jurisprudência vem admitindo o local da execução e não da morte da vítima. Na 9.099, então, para infrações de menor potencial ofensivo, local da atividade, da ação ou da omissão. Artigo 63 da Lei 9.099, que excepciona a regra que está lá no Código de Processo Penal, artigo 70 caput. Joia, pessoal! Gostaram da dica? Deixem o like, sugiram outras dicas. Vamos juntos nesta preparação. Nos sigam lá no Instagram, @direçãoconcursos, @prof. Alexandre Salim. Estamos juntos. Vamos lá. Até a próxima. Bons estudos e aquele abraço.